Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 estratégias muito simples que qualquer pessoa pode usar no seu dia a dia para poder emagrecer sem sofrimento e sem deixar de comer os alimentos que você gosta. Meu nome é Letícia Cruz, sou coach comportamental. Eu eliminei 15 quilos e criei o método Destravando o Emagrecimento. Hoje eu ajudo mulheres a emagrecer sem eu ter que passar dieta ou exercício físico. Nesse vídeo eu vou te ensinar as 3 estratégias que vão te ajudar de uma vez por todas a emagrecer sem sofrimento. Inclusive, a terceira estratégia é sensacional. Então não adianta você pegar apenas uma estratégia, porque é a junção delas que vai fazer total diferença no seu emagrecimento. Todas essas estratégias são ótimas, mas eu deixei a melhor pro final, então fica aí para não perder, tá? Eu só sei disso hoje porque eu já passei pelo que você passou. Eu vivia no efeito sanfona e sofria muito quando eu tinha que cortar pão, doce, arroz, enfim, tudo aquilo que eu gostava de comer. Eu me lembro do dia que eu fui no aniversário de 1 ano da minha amiga. Assim que eu entrei no local da festa, eu me dei de cara com uma mesa repleta de doces. Só que no dia eu tava de dieta, né? Já tinha iniciado um processo novamente, uma tentativa de dieta. E eu vi todo mundo ali comendo, aproveitando a festa, os doces, aquela mesa de guloseimas. Eu comecei a pensar, poxa, tá todo mundo comendo, né? Eu me senti muito injustiçada de ver todo mundo ali comendo, aproveitando os doces da festa. E eu me senti em privação, porque eu não podia comer. Fiquei chateada com isso. Aí eu pensei, já tô há 7 dias seguindo a dieta certinho, né? O que que tem, né? É só um pedacinho, é só um docinho. Não demorou muito, é aquela minha pose de, não, obrigada, eu tô de dieta. Passou em 10 minutos e eu comecei a comer. Comi tudo que eu devia e que eu não deveria na festa. E logo depois me bateu um arrependimento muito grande. E mais uma vez eu me via desistindo de mais uma tentativa de fazer dieta. E era assim que eu agia toda vez. Isso aconteceu algum tempo atrás. E tudo mudou quando eu resolvi estudar com relação ao comportamento humano e tomada de decisão. Comecei a aplicar algumas técnicas e ferramentas em mim, e isso deu tão certo que eu acabei criando o meu programa de emagrecimento, que é o Destravando o Seu Emagrecimento, que tem ajudado várias mulheres pelo Brasil. Aproveitando essa história que eu acabei de contar, vamos para a primeira estratégia de emagrecimento, que é aprenda a diferenciar fome de vontade de comer. São coisas totalmente diferentes. Você consegue perceber que o que aconteceu comigo nessa festa de aniversário foi vontade de comer e não fome de verdade? Porque eu tinha comido em casa antes de ir para a festa justamente para não passar por isso. Mas o que aconteceu comigo assim que eu cheguei lá é que eu passei vontade ao ver aqueles doces e não poder comer e acabei cedendo essa vontade e não consegui continuar ali no meu plano alimentar. E você, consegue diferenciar facilmente quando você está com fome ou quando você está com vontade de comer? A maioria das pessoas confunde fome com vontade de comer e acaba tendo dificuldade para diferenciar fome, que é quando o seu estômago está vazio, que você está por várias horas sem se alimentar, né? Começa até a roncar, e a vontade de comer, que na verdade não é fome, mas sim a ideia de comer porque tem comida por perto ou a vontade de comer algum alimento em específico. Pense em algumas ocasiões que você comeu bem. Pode ser um aniversário, um restaurante, uma confraternização em família. Você em algum momento parou para pensar assim, eu acho que eu ainda estou com fome, eu tenho que repetir. Ou então em casa chegou a pensar assim, que fome de pizza. Isso já passou pela sua cabeça? Se isso já aconteceu com você, você confundiu fome com vontade de comer. E você precisa aprender a diferenciar isso. Para você poder aprender a fazer essa diferenciação, separe um dia na sua semana para poder anotar suas sensações que você sente antes, durante e depois de comer. Antes de parar para comer qualquer coisa ao longo do seu dia, eu quero que você observe as sensações do seu estômago e anote. Por exemplo, antes de tomar o seu café da manhã, o que você está sentindo? Você sente fome, seu estômago está roncando, você sente ele vazio? Anota essa sensação. Faça isso antes de comer qualquer alimento ao longo do seu dia, ok? Assim que você acabar de comer, observe suas sensações e seus pensamentos e anote também. Por exemplo, você acabou de almoçar. Você quer comer mais? Qual a sensação logo após o almoço? Você sente vontade de comer alguma sobremesa específica? Se estiver sentindo seu estômago cheio e ainda assim sua resposta for sim para as 2 perguntas que eu acabei de fazer para você, que é, você tem vontade de repetir o seu almoço ou você sente vontade de comer alguma sobremesa logo após o almoço, é porque você está tendo uma vontade de comer. Isso não é fome. O nosso sistema nervoso demora 20 minutos para poder entender que nosso estômago está cheio
que não é necessário mais comer. Depois desse tempo, ele manda uma mensagem para o corpo, dando um aviso que você já está satisfeito e cessando a fome. Então, entre 20 a 30 minutos de você ter feito uma refeição razoável, qualquer urgência de comer novamente será devido ao desejo de comer, e isso não é fome. Foi feito um teste com uma família durante 2 dias. Os participantes deveriam esperar no mínimo 20 minutos antes de tomar alguma decisão de repetir a refeição ou de comer uma sobremesa. O resultado foi que 65% dos que toparam fazer o teste aguardaram os 20 minutos e conseguiram seguir sem o desejo tinha passado e não repetiram e nem optaram por comer a sobremesa. Outros 22% não aguentaram esperar esse tempo de 20 minutos e repetiram a comida. E os outros 13% que esperaram os 20 minutos tiveram que repetir porque sentiram fome. Então eu vou te propor um desafio. Assim que você acabar todas as suas refeições, você vai aguardar esse tempo mínimo de 20 minutos antes de pensar em repetir a refeição ou de comer alguma sobremesa. Além disso, você deve anotar as suas sensações antes, durante e depois de comer. Faça isso durante 2 dias, depois me conta aqui o que aconteceu, tá? Tenho certeza que você vai se sentir muito bem por não ter comido muito e ter tido um autocontrole diante da comida. Às vezes você pode estar pensando assim, tá, Letícia, mas para que eu preciso fazer esse teste? Para que eu preciso saber essa diferença? Não é melhor eu pegar uma dieta e buscar a melhor dieta e tentar seguir ela? Sabe por que esse teste é tão importante e até hoje você sofre com efeito sanfona? Não adianta você saber só na teoria a diferença entre fome e vontade de comer. É preciso você ter vivido essa experiência de forma consciente na prática, observando a reação do seu corpo, para você conseguir identificar se você tem ao longo do dia muita fome com muita frequência, aí você precisa verificar o que está acontecendo, ou se realmente o que acontece com você é um desejo intenso de comer, que é uma sensação que você precisa aprender a tolerar. Por que tem pessoas que conseguem emagrecer e depois voltam a engordar tudo de novo? A pessoa começa a relaxar a alimentação porque emagreceu, mas esse ainda não é o grande problema. Além disso, ela começa a comer quando sente fome, entre aspas, que na verdade não é fome, é porque ela não aprendeu a diferença entre fome e vontade de comer. Logo, assim que você consegue emagrecer e começa a relaxar a sua alimentação, e começa a se entregar a seus desejos, suas vontades de comer, não compreende quando está com fome e quando está com vontade, você acaba caindo nessa cilada e volta a engordar tudo de novo. Aí começam os exageros, quer comer de tudo e toda hora, aumenta o consumo de calorias diárias e volta a engordar. Então faça esse teste, ok? Estratégia número 2, saiba lidar com o desânimo e foque no que é possível ser feito hoje. Para muitas pessoas, se manter focada no início da dieta é muito fácil, porque a motivação, a confiança está alta. Mas assim que os dias começam a passar e as dificuldades começam a aparecer, os desejos começam a ficar mais intensos, as coisas começam a ficar mais difíceis. E fazer dieta começa a virar um sacrifício para muita gente. Sabe quando você enfrenta uma semana difícil no trabalho, se sente sobrecarregada, aí logo você pensa assim, tão difícil, essa semana foi tão difícil pra mim, acho que eu vou largar esse trem de dieta pra lá, vou desistir. Para observar como essa lembrança das dificuldades do seu dia a dia acaba contaminando a sua semana inteira. Na verdade, a maioria das pessoas tem essas dificuldades normais durante a semana de 20 minutos a algumas horas. Um dia tem, o outro não tem. E as outras 164 horas que tem na sua semana? Por que essas algumas horas e minutos que você passa de dificuldade durante o seu dia tem tanto peso assim para poder prejudicar o resto da sua semana e você desistir de fazer dieta por causa disso? Pense em quantos minutos e horas de fato você teve que se esforçar na semana passada e compare com o tempo que você nem mesmo estava pensando em dieta, em alimentação e que correu tudo bem. Todas as vezes que você estiver pensando que eu não vou conseguir manter isso por um mês e nem por um ano, diga para você mesma, esqueça o futuro, foque no dia de hoje. Eu sei que posso continuar fazendo o que tenho que fazer hoje. Se for difícil amanhã, eu vou lidar com isso amanhã, ok? Inclusive, me segue aqui no Instagram que eu sempre posto dicas, estratégias para quem quer emagrecer sem sofrer com dieta e também tá cansada desse engorda, emagrece, tá bom? E aproveitando, se você já assistiu até aqui, deixa um like nesse vídeo, por favor, porque assim o Instagram entende que você está gostando desse conteúdo e você continua recebendo meus próximos vídeos, tá? A última estratégia pode parecer um pouco estranha,
mas acontece muito com quem está acima do peso e funciona bem se você aplicar ela no seu dia a dia. Terceira estratégia, pare de comer em pé. Se você luta muito tempo com a balança, vive entrando e saindo de dietas, eu acredito que você deve ter o hábito de beliscar algumas coisinhas quando você está em pé. Acertei? A gente tem várias oportunidades no nosso dia de comer quando está de pé. Olha só, comer enquanto está preparando, experimentar, né, os alimentos enquanto está preparando o almoço, pegar um saco de biscoito e sair comendo, andando para lá e para cá enquanto está conversando com alguém, abrir a geladeira, ia para pegar alguma coisa e acabou vendo ali um alimento, uma sobremesa que você gostava, e acabou até esquecendo o que foi fazer ali, e acaba beliscando alguma coisa ali na geladeira, pegar pedaços de alimentos ou algum pedaço de sobremesa enquanto está recolhendo a mesa. Já aconteceu alguma dessas coisas com você? Você precisa reconhecer que todas as calorias que a gente coloca na boca no final contam, e contam muito. Provavelmente você já deve saber disso. Só que no momento que você está comendo em pé, nesses momentos de distração, você está comendo de forma quase que automática. Muitas das vezes você não percebe o que você está comendo, a quantidade do que você está comendo. E é como se você estivesse dando uma legalidade para falar assim, olha, eu estou comendo aqui, eu sei que provavelmente eu não deveria comer isso aqui, beliscar isso aqui, mas eu estou comendo e eu acho que não tem nenhum problema. Só que esse eu acho que não tem nenhum problema se estende ao longo do dia, nas distrações, ou às vezes você está muito cansada, e no final isso conta muito. Na maioria das vezes que comemos em pé, comemos por impulso. E acabamos deixando de escolher alimentos mais saudáveis na nossa alimentação. Você precisa ter mais consciência das calorias de tudo que você come ao longo do seu dia. Quando você se senta para comer, e principalmente à mesa, você toma uma decisão consciente de comer. É como se você estivesse dizendo assim para você mesma: eu estou sentada, almoçando e comendo aquilo que eu deveria estar comendo. Quando você come impulsivamente de pé, é como se você estivesse dizendo para você mesma que concorda em ceder a esse desejo. Que não vai fazer muita diferença e que você não vai ter consequências disso que você está fazendo. Porém, vai ter consequências sim, porque cada pedaço de comida que você coloca na boca tem calorias e no final isso tudo conta. Então, mesmo que hoje você esteja comendo salada em pé, por exemplo, preparando seu almoço, amanhã pode ser a vez do chocolate, então cuidado com esse comportamento. Essa estratégia foi muito importante para o meu processo de emagrecimento. Quando eu me permitia comer de pé, eu comia muito mais. Eu comia sem ver, no automático. Então essa consciência de só comer enquanto estiver sentada faz muita diferença e ajuda muito. Percebe a importância de comer sentada e saber o que está comendo e o principal, e em quais quantidades? Então assuma hoje esse compromisso com você mesma, de comer sentada em todas as suas refeições, mesmo que for só para dar uma mordida, ok? Então, concluindo, aprenda a diferenciar a fome da vontade de comer, porque isso faz muita diferença no processo de emagrecimento. Saiba lidar com o desânimo e foque no que é possível fazer hoje. Afinal, o amanhã a Deus pertence e você só tem um controle do hoje. Então, foque no hoje e esquece um pouco o amanhã. E pare de comer em pé, por favor. Por mais que seu dia seja corrido, se organize para você conseguir sentar na hora de comer. Isso é muito importante. Você vai ver como que vai fazer diferença no seu dia a dia, nas calorias que você consome ao longo do dia. Faça o teste de não comer de pé e depois me conta aqui se isso te ajudou a comer menos, tá bom? Se você se identificou com algum comportamento que eu citei aqui no vídeo, me conta aqui nos comentários o que você costuma fazer no seu dia a dia, que eu citei aqui que você não deve fazer, tá? Me conta aqui que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.